A resistência à ditadura militar, e hoje eu estou aqui com esse livro Cativeiro Sem Fim, que é do Eduardo Reina. Ele aborda aqui a questão dos sequestros dos bebês na guerrilha do Araguaia, fala também de outros episódios também na época da ditadura, de sequestro de bebês. E o autor está aqui comigo, Eduardo Reina. Seja bem-vindo, Eduardo Reina. Está aqui também o Adriano Diogo. Queria que você fizesse uma breve apresentação, Adriano Diogo, de você. Fala aí um pouco de você. De mim? É um trabalho mais significativo que tem a ver com esse livro, que eu presidi a Comissão Estadual da Verdade e Rubens Paiva. Por isso que eu estou acompanhando o lançamento desse livro tão importante. E você foi deputado estadual, você foi da Comissão da Verdade? Sim, o último trabalho que eu fiz como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Ah, tá. O livro tem o prefácio aqui do Caco Barcelos. Vou mostrar aqui para vocês um pouco o sumário do livro, né? Vê se você consegue pegar aqui, Fernando. O prefácio do Caco Barcelos. Aí o Reina aborda aqui as vítimas dos camponeses, né? O primeiro caso que ele relata aqui são 19 casos envolvendo os camponeses. Depois ele fala também dos filhos dos guerrilheiros, né? E fala também dos índios. Como é que pronuncia esse nome aqui, Reina? É impronunciável na minha língua. Eles são Chavante, mas deviam ser poloneses, né? É uma sopa de letrinhas, isso aí se chama Maraiwatzedé. Tá. Tem um sequestro também de crianças envolvendo esses índios. E ele aborda mais 2 casos da Iracema e da Rosângela, que foram também sequestrados. Então, Reina, dá um breve resumo aqui do livro. O livro Cativeiro Sem Fim é um livro-reportagem que furou uma bolha que a ditadura conseguiu fazer na história do Brasil e está denunciando a existência do crime de sequestros de bebês, crianças e adolescentes, filhos de militantes políticos e que foram adotados por famílias de militares ou de famílias ligadas aos militares. Os 19 casos citados neste livro, 11 são relativos à guerrilha do Araguaia. São 6 filhos de camponeses e depois tem 2 filhos de guerrilheiros e pessoas que foram sequestradas por engano pelos militares, que eles acreditavam ser filhos de guerrilheiros também. Eu conto a história também de sequestro de 5 índios Maraiwatzedé, é difícil de falar. Eu conto a história da Rosângela Serra Paraná, que ela foi sequestrada e apropriada por uma família de militares no Rio de Janeiro. O pai apropriador dela era motorista do general Ernesto Geisel. Conta a história da Iracema Carvalho. Isso na época que ele era presidente do Geisel? Na época que era presidente. E conta a história da Iracema, que foi sequestrada, foi presa e sequestrada em Recife. E tem a história também de uma mulher no Paraná, que ela não autorizou a divulgação do nome dela, mas levantada toda a documentação, deu para mostrar direitinho. Ela é filha de uma militante política, ela foi sequestrada no interior do Paraná, levada para Curitiba, e de Curitiba ela foi entregue para um general, que foi para Brasília. Agora aqui você não fala qual região do interior do Paraná. Isso também é uma condição de anonimato ou não foi possível? Não, é possível. A documentação demonstra tudo isso. Inclusive tem o DNA dela com a mãe dela que comprova essa ligação biológica. O Adriano, você foi da AP, não foi, Adriano? Não foi da AP. Da LN. Da LN, né? Mas a AP teve uma atuação muito presente no Paraná. Ali na região que você estava falando do Marreco de Maringá, do Sérgio Moro, que é a minha cidade de Maringá, ali houve muita atuação da AP, greves, organização de camponeses. Você vê alguma possibilidade? Sim, desse dessa região mesmo. Olha aí. É dessa região do oeste do Paraná mesmo. Entendi. Então, e aí você, Adriano Diogo, você entrou, você chegou a participar das pesquisas do livro? Não, como que foi? Eu tenho amizade com o Reina há muitos anos.
desde que ele começou como setorista da Câmara Municipal, que ele cobria a Câmara Municipal, era vereador, e ele era um excelente repórter do Diário Popular. Aí ele fez o primeiro livro, sobre a Tutóia, um livro de ficção. Depois da Rua Tutóia, não? Depois da Rua Tutóia. Um livro importante. A Rua Tutóia é bom dizer do que se trata. O que tinha na Rua Tutóia? Bom, a Rua Tutóia, até hoje aqui em São Paulo, é uma delegacia de polícia que na época da ditadura era uma instalação militar e era só a fachada de uma prosaica delegacia de bairro, mas foi, além de ter sido o maior centro de tortura e extermínio do país, é de lá que toda a repressão foi comandada para tudo que aconteceu no país de repressão. Então, por exemplo, tudo que acontecia no Araguaia, o comando estava na Rua Tutóia. A Operação Bandeirantes? Que é chamada Operação Bandeirantes. E depois virou o DOI-CODE, que foi os DOI-CODES, são vários DOI-CODES nos comandos dos A partir da criação do DOI-CODE de São Paulo, cada unidade militar, cada zona militar foi criando um DOI-CODE que era uma espécie de uma subsede do DOI-CODE de São Paulo. Que é narrado pelo jornalista Marcelo Godoy como A Casa da Vovó. Tem um livro também interessante do Percival de Souza, que é a biografia do Fleury, do delegado Fleury, chama Autópsia do Medo, não sei se vocês leram. Sim. Que também ele fala bastante ali. Na verdade, a Operação Bandeirantes funcionou. O Fleury não ficava lá na Operação Bandeirantes, ficava no DOPS. Sim, mas eles atuavam de maneira integrada, né? Eram dois bandos, podemos chamar assim, dois bandos. Um bando do DOPS e um bando lá da DP, que era, fala do Ustra, o herói do Bolsonaro. O DOPS era mais ligado ao Senimar, mais da Marinha. Era uma outra orientação militar, porque o DOPS trabalhava com ele tinha duas vertentes, a repressão política e a repressão popular. As lideranças populares, os movimentos populares, porque lá também funcionava a sede dos Esquadrões da Morte. E o comandante era o delegado Sérgio Paranhos Fleury. Então, a ditadura trabalhava com esses dois universos. Tanto é que os Esquadrões da Morte funcionaram em todo o país, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Certo. E o comandante disso tudo era o delegado Sérgio Paranhos. Eles tinham uma rivalidade, eles se complementavam, mas eles tinham uma tremenda rivalidade de atuação. Você chegou a pesquisar, para escrever o seu livro, depois da Rua Tutóia, a história da UBAN? Sim, bastante. E você faz uma ligação daquela, vamos dizer, tecnologia, entre aspas, de repressão com o Araguaia? Não. O objetivo desse livro foi exatamente denunciar a existência desse crime, que é um crime que não fala o seu outro livro. O Depois da Rua Tutóia, sim. Sim, eu pesquisei a origem da UBAN, vamos dizer assim, o início da UBAN foi onde funciona o quartel atrás da Assembleia Legislativa, né? E como existia uma diversidade, uma movimentação muito grande de pessoas presas e pessoas sendo torturadas, não foi possível manter esse esquema dentro do quartel, por causa de uma grande passagem de militares lá. Então, um ministro da época, um homem baixinho, gordinho, assim, com óculos grandão, ele passou o pires para empresários, e esses empresários deram um dinheiro e foi possível construir essa edícula no fundo da delegacia da Rua Tutóia, onde foi criado esse esquema. Então lá era muito mais fácil de serem presas as pessoas, torturar, você entrar e sair com pessoa presa, morta, seja lá o que for, do que ficar no fundo, no lado dentro do quartel, né? E é interessante também que na época aquela região era uma região um pouco desenvolvida, assim, então tinha rua de terra, tudo, e foi o prefeito da época, junto com o governador da época, que levaram uma infraestrutura de asfalto para aquela região e de iluminação pública. Nos livros que eu escrevi do Carlos Danielli e do Aurélio Pérez, eu também estudei bastante aquela história lá, um lugar sinistro. O Daniel foi morto lá pelo Ustra, né? E o Aurélio escapou por a ação da Igreja Católica, etc.
Agora, ali deveria ser se transformar numa espécie de um memorial, né, da repressão e tal. Já se pensou nisso alguma vez? Já se falou nisso alguma vez? Já foi tombado, né? Quando nós fizemos a Comissão da Verdade, nós conseguimos... Fala um pouquinho mais perto aqui. Quando nós fizemos a Comissão da Verdade, houve o tombamento do prédio para essa finalidade. Mas aí mudou a orientação política no estado de São Paulo e tudo foi interrompido. Mas estava tudo preparado para aquilo... Agora, nessa mudança agora de governo? Não. Na anterior. Nós temos a Comissão da Verdade até 2015. Aí já mudou o governador e tal. Ou melhor, foi reeleito o governador Alckmin. Mas aí mudou a orientação política, mesmo sendo o mesmo governador. No primeiro mandato tinha toda uma admissibilidade. Nós fizemos tudo, preparamos tudo. A Secretaria de Cultura, através do CONEFAT, fez o tombamento, fez o estudo. Aí ia mudar, mas aí mudou a orientação política e parou tudo. Tá. Agora, você falou do Reina, né, que ele era setorista. Você trabalhou no Estadão também, né? Trabalhou na Trabalhei. Nossa, eu tenho 35 anos de experiência como jornalista. Eu trabalhei no Diário Popular, Diário de São Paulo, no Estadão, 3 vezes, Diário do BNBC, fui diretor de redação em jornal no interior de São Paulo, trabalhei muitos anos como assessor de imprensa também, então eu trabalhei na Editora Abril, então eu circulei por todas as grandes redações aqui de São Paulo. Agora que você faz uma verdadeira, podemos chamar de denúncia, né? Você está denunciando um crime aqui. Exato. Né? Um crime que já se falou desse crime. O Lucas Figueiredo chegou a fazer uma matéria na Carta Capital, não sei se chegou a ver. Sim. Que foi capa e tal. É uma coisa assim meio, podemos dizer que ele não foi a fundo da questão, tratou com uma certa superficialidade. Agora, aqui você denuncia um crime. É assim que você vê? Sim. Eu vejo como um livro denúncia. E esse é um primeiro passo. Agora há necessidade de todo o encaminhamento dessa situação de forma jurídica. Porque na Argentina, por exemplo, o ex-presidente da República, Rafael Videla, militares e pais apropriadores de crianças vítimas desse mesmo crime, os hermanos, eles foram presos com base nesse crime de sequestro. E isso pode acontecer aqui no Brasil também, só que é necessário todo o encaminhamento jurídico, porque quando você sequestra um bebê, uma criança, você suprime a identidade dela. Esse já é um dos crimes, além do sequestro, né? Então existe 4 ou 5 outros crimes, todos correlatos, que pode ser enquadrado as pessoas envolvidas nesse tipo de ilegalidade. Agora, você relata aqui um caso de um jornalista que fez contra-informação, no caso da Rosângela Paraná, é isso? E você sofreu você sentiu algum tipo de pressão ou alguma sombra de ameaça, alguma coisa assim? A pressão que eu sofri foi essa pressão da contra-informação. Toda vez que eu chegava em algum ponto delicado da história da Rosângela, vinha alguma outra pessoa aleatória desdizer aquilo lá e falava que não era nada daquilo, ou tentar desviar a atenção. Isso aconteceu bastante. E culminou com essa pessoa procurar pessoalmente a Rosângela e falar que tudo que eu estava falando para ela era mentira, que não era nada daquilo. Esse é um trabalho de contra-informação. E existe também uma outra pressão social, econômica, por exemplo, que já estou há algum tempo sem conseguir emprego, exatamente por causa do livro. Tem isso ainda. E quem quiser comprar o livro, como é que compra o livro? Como é que faz? O livro ele está disponível. O livro ele é uma parceria junto com o Instituto Vladimir Herzog e com a Alameda Editorial, que é quem edita o livro. Pode ser comprado no site da Alameda Editorial, pode ser comprado em site de venda de livros na internet, como o Amazon, e pode ser comprado também na livraria, na sede do PCdoB, na Rua Rego Freitas. Aqui, né? Nós estamos aqui. Né? Exatamente. E tem aqui na livraria, só procurar o Cláudio, o Laércio, que eles dão um bom desconto lá no livro, não é, Rina? Compra com desconto lá na livraria aqui do PCdoB, na Rua Rego Freitas, tá? O livro é muito interessante, a gente lê assim com gosto. Ele tem 300 páginas, né, contando tudo
né? Tudo que compõe um livro, a gente lê assim com avidez, né? Porque a história, o Reina, Eduardo Reina, ele escreve de uma maneira muito fluente, é como se ele estivesse conversando com a gente, né? Contando a história, a gente começa a ler, e de um episódio você já quer saber do outro. Bom, se esse foi assim, o outro foi como? Não é assim, Adriano? Então você fica assim, mais ou menos como... Pode ser lido como um romance, não é, Reina? É uma história que você vai contando... É uma grande reportagem, né? É. Uma grande reportagem. Que você vai se envolvendo com a história. É livro de jornalista, né? Você não vai é livro de historiador. Você vai É uma narrativa diferente. Quando eu falo romance, assim, o estilo dele escrever, né? Lógico, isso aqui é pesquisa, tem pesquisa profunda. O Reina andou para lá e para cá, conversou comigo. Eu fiquei impressionado, Reina, que você checava as coisas, né? Você ia atrás de cartório, de advogados, né? Olha, esse documento aqui tem veracidade, não tem? Como é que chama o especialista que verifica um documento? Tem um nome, né? Como é que é? É o que atesta que se o documento é verdadeiro ou não, se é falso. Não, me fugiu também. Mas todas as informações que foram levantadas nesse livro através de história oral, elas foram checadas e rechecadas. Houve busca e o encontro de vários documentos que comprovavam as histórias que as pessoas estavam contando. Então não existe nada em off nesse livro, é tudo em on, é tudo história documentada. Não existe uma coisa que você pode levantar e falar, olha, foi um hacker de Araraquara que passou para você. Não existe. Isso daí tudo é verdade, está tudo documentado. Tá bom. Mais alguma coisa que você queria falar? Não, é isso. Agradecer a oportunidade e falar que isso daí pode ser uma ponta do iceberg dessa história toda de sequestro de bebês aqui no Brasil. Na Argentina foram 500 casos de bebês e crianças sequestradas. Houve também no Uruguai, no Paraguai, no Chile e até na Bolívia. E por que aqui no Brasil não houve isso, né? Então, essa busca, essa minha grande reportagem investigativa resultou nesse Cativeiro Sem Fim com 19 casos até agora e mais outros casos a serem apurados a partir de agora. Tá. Agora o PCdoB se comprometeu a fazer um lançamento aqui, não foi, Adriano? Então, fala isso um pouco. Eu queria aproveitar para falar. Hoje nós fizemos uma reunião aqui na sede do PCdoB com a direção da Fundação, a direção do PCdoB, para que haja um acolhimento, haja uma adoção do PCdoB como fazendo parte da sua história, né? A história dos seus militantes e tal. Então foi uma reunião muito boa e foi tratado que vai haver um lançamento aqui na sede do PCdoB em São Paulo do livro. Então nós estamos aproveitando essa oportunidade, eu falo no plural, porque eu acho esse trabalho tão importante, que todo lugar onde houver um militante do PCdoB, um vereador do PCdoB, um dirigente do PCdoB, que tem interesse, o Reina vai aí na cidade, vai onde for para esclarecer e contribuir com a história da resistência do Brasil e a história gloriosa do PCdoB. Isso é muito importante. Então, o mais importante dessa entrevista é esse acolhimento, né? O PCdoB nos recebeu o Reina e reconhece esse livro como um livro da história heróica do PCdoB. Muito bem, o Fernando está aqui, está filmando ali. O Fernando é do Centro de Documentação e Memória da Fundação Maurício Grabois. E o Fernando é muito envolvido com a pesquisa e tudo isso, né? Ele também está encaminhando, né? Junto como membro da Fundação Maurício Grabois, ele vai encaminhar a preparação desse lançamento. Tem um filmetezinho que é o resumo do livro, que é chamado Book Trailer. Seria interessante colocar na edição, porque isso aí... Tá bom, eu procuro, a gente publica. Vamos agradecer aqui ao Adriano Diogo, obrigado aí pelo bate-papo, agradecer o Fernando, que pacientemente ficou ali nos filmando, e o Reina, né? Obrigado, Reina, aí, pela presença. De novo, recomendo aqui o livro, realmente é um livro impressionante, imprescindível para quem estuda a história do Brasil, estuda o povo brasileiro, né? Para quem quer um mínimo de conhecimento sobre os acontecimentos do nosso povo, da nossa história, é um livro fundamental e imprescindível. Um abraço, até a próxima.